Oi, pessoal, tudo bem? Vamos agora para o capítulo 22 de Helena, de Machado de Assis. A cada novo capítulo, a história nos envolve ainda mais. Se você está gostando da leitura, já sabe, deixa seu like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Obrigado a todos e uma boa leitura. Capítulo 22. Não era preciso grande esforço para adivinhar a dona das mãos. Estácio, com as suas, afastou as mãos de Helena, segurando-lhe os pulsos, de modo que lhe arrancou um leve gemido. Voltando-se, deu com os olhos na irmã, que lhe disse, em tom de gracioso reproche: Você é muito mau. Pagou-me a carícia com um apertão. Deixe estar que nunca mais cairei em outra. Vim vê-lo, porque você hoje não se lembrou ainda de dar a gente um ar de sua graça. Doeu-me. Mas tenho os dedos molhados. Você estaria... Que é? Que foi? Estácio, que ouviu o discurso da irmã com o rosto desfeito e o olhar ansioso, não lhe respondeu às últimas interrogações e continuou a olhar para ela, como a querer ler a fisionomia da moça, a explicação do enigma que o atordoava. Helena ainda insistiu, aterrada e aflita. Indo pegar-lhe nas mãos, Estácio desviou o corpo, dirigiu-se à parede, despendurou o desenho que Helena lhe dera no dia de seus anos e aproximou-se da moça. Que é? A única resposta de Estácio foi estender o dedo sobre a misteriosa casa reproduzida na paisagem. Helena olhou alternadamente para o desenho e para o irmão. A expressão interrogativa e imperiosa deste fê-la atenta no ponto indicado. Súbito, empalideceu. Os lábios tremeram-lhe como a murmurar alguma coisa, mas a alma falou tão baixo que a palavra não chegou à boca. Durou aquilo poucos instantes. A angústia lia-se no rosto dos dois. A moça, para ocultar a sua, cobriu os olhos com as mãos. O gesto era eloquente. Estácio lançou para longe de si o quadro, com um movimento de cólera. Helena atirou-se para o corredor. Dona Úrsula aguardava os sobrinhos para jantar. Demorando-se estes, dirigiu-se ela própria ao gabinete de Estácio. A porta estava aberta. D. Úrsula entrou e deu com ele, sentado numa poltrona, com o lenço na cara, como a soluçar. A tia correu com a velocidade que lhe permitiam os anos. Estácio não a ouviu entrar, só deu por ela quando as mãos da boa senhora lhe arrancaram as suas dos olhos. O assombro de Dona Úrsula foi indescritível, sobretudo quando Estácio, erguendo-se, atirou-se-lhe aos braços, exclamando: Que fatalidade! Mas, que é? Explica-te. Estácio enxugou as faces molhadas do longo e silencioso pranto, com o gesto decidido de um homem que se envergonha de um ato de debilidade. A explosão desabafara-lhe o espírito. Podia, enfim, ser homem, e era preciso que o fosse. Dona Úrsula pediu e ordenou que lhe confiasse a causa da inexplicável aflição em que viera achá-lo. Estácio recusou dizê-la. Saberá tudo amanhã ou logo. Agora só poderia dar-lhe um enigma, e eu sei o que ele me há custado. Algumas horas mais, e precisarei de seu conselho e apoio. Dona Úrsula resignou-se à demora. Quando chegou à sala de jantar, achou um recado de Helena. Mandava-lhe dizer que se sentira repentinamente incomodada e que a dispensasse naquela tarde e noite. Dona Úrsula suspeitou logo que o recado de Helena tivesse relação com a aflição de Estácio e correu ao quarto da sobrinha. Achou-a meio inclinada sobre a cama, com o rosto na almofada e o corpo tranquilo e como morto. Ao sentir os passos de Dona Úrsula, ergueu a cabeça. A palidez era grande e profundo o abatimento, mas não houvera lágrimas. A dor, se a houve, parecia ter-se petrificado. O que restava ainda vivo na figura da moça eram os olhos, que não perderam o fulgor natural. Ela ergueu-os a medo e abraçou a tia com um olhar de súplica e de amor. Dona Úrsula travou-lhe das mãos, encarou-a silenciosamente e murmurou: Conte-me tudo. Saberá depois.
Não tens confiança em tua tia? Helena ergueu-se e lançou-se-lhe nos braços. 2 lágrimas rebentaram-lhe dos olhos, e foram as primeiras que eles verteram naquela meia hora. Depois, beijou-lhe as mãos com ternura. Pode receber estes beijos. Os anjos não os têm mais puros. Foram as últimas palavras que Dona Úrsula pôde arrancar-lhe. A moça recolheu-se ao silêncio em que ela a encontrou. Dona Úrsula saiu, e foi dali ter com Estácio. O sobrinho encaminhava-se para a sala de jantar. Vamos para a mesa. Não convém que os escravos saibam de tais crises. Dona Úrsula referiu o estado em que achara Helena e as palavras que trocara com ela. Estácio ouviu-a sem nenhuma expressão de simpatia. O jantar foi um simulacro. Era um meio de iludir a perspicácia dos escravos, que, aliás, não caíam naquele embuste. Eles conheceram perfeitamente que algum acontecimento oculto trazia suspensos e concentrados os espíritos. As iguarias voltavam quase intactas, as palavras eram trocadas com esforço entre a sinhá velha e o senhor moço. A causa daquilo era, com certeza, Nhanhã Helena. Estácio deu ordem para que a todas as pessoas estranhas se declarasse estar ausente a família. A única exceção era o padre Melchior. A esse, escreveu pedindo-lhe que os fosse ver. Não posso esperar até amanhã. Se tens de revelar alguma coisa a um estranho, por que o não fazes a mim primeiro? Diz-me o que há. Não posso ver padecer Helena. Quero consolá-la e animá-la. O que tenho para dizer é longo e triste. Mas, se deseja sabê-lo desde já, peço-lhe ao menos que espere a presença do padre Melchior. Eu não poderia dizer 2 vezes as mesmas coisas. Seria revolver o punhal na ferida. A curiosidade de Dona Úrsula cresceu com estas meias palavras do sobrinho, mas era forçoso esperar, e esperou. Foi dali ao quarto de Helena. Como a porta estivesse fechada, espreitou pela fechadura. Helena escrevia. Esta nova circunstância veio complicar as impressões de Dona Úrsula. Helena está encerrada no quarto e escreve. Naturalmente. O padre Melchior não se demorou em acudir ao chamado de Estácio. O bilhete era instante e a letra febril. Algum acontecimento grave devia ter se dado. A reflexão do padre era justa, como sabemos. Ele o reconheceu desde logo, não só no aspecto lúgubre da família, como na ânsia com que era esperado. Os 3 recolheram-se a uma das salas interiores. Helena Vamos tratar dela. referiu que se passara naquela fatal manhã era mais fácil de planear que de executar. No momento de expor a situação e as circunstâncias dela, Estácio sentiu que a língua rebelde não obedecia à intenção. Achava-se num tribunal doméstico, e o que até então fora conflito interior entre a afeição e a dignidade, cumpria agora reduzi-lo às proporções de um libelo claro, seco e decidido. Inocente ou culpada, Helena aparecia-lhe naquele momento como uma recordação das horas felizes, doce recordação que os sucessos presentes ou futuros podiam somente tornar mais saudosa, mas não destruiriam nunca, porque é esse o misterioso privilégio do passado. Reagiu, entretanto, sobre si mesmo e, ainda que a custo, referiu minuciosa e sinceramente o que se passara desde aquela manhã. Não fora talhado para tão melindrosas revelações o coração de Dona Úrsula. Desde o princípio da conversação sentiu o atordoamento que dão os grandes golpes. Esperava, de certo, um grande infortúnio de Helena, um episódio da família anterior, alguma coisa que desafiasse a compaixão, sem diminuir o sentimento da estima. Acontecia justamente o contrário. A estima era impossível, e a compaixão tornava-se apenas provável. Mas não, é impossível. Exclamou ela daí a pouco, logo que a razão, obscurecida pelo abalo, pôde readquirir alguma luz. Não, eu a vi há pouco. Senti-lhe as lágrimas na minha face. Ouvi-lhe palavras que só a inocência pode proferir. E além disso, seu procedimento irrepreensível, um ano quase de convivência sem mácula, a elevação de seus sentimentos. Não posso crer que tudo isso... Não, pobre Helena, vamos chamá-la.
Ela explicará tudo. Interroguemos o Vicente. Um gesto dos dois homens mostrou que nenhum deles julgava digno este último recurso para conhecer a verdade. Dona Úrsula caíra em prostração, recordava suas apreensões do primeiro dia e recuava com horror à ideia de ter acertado. Defronte dela, Estácio ocupava uma poltrona rasa, em cujos braços fincava os cotovelos, apoiando nas mãos a cabeça ardente e abatida. A alma ruminava a dor. Um só dos três vingava a dignidade da situação. O padre Melchior não sentira menor assombro que os dois parentes de Helena, nem padeceu menos profundo golpe, mas reergueu-se de um e outro. Pôde vencer-se e conservar a razão clara, fria e penetrante. Entre os dois corações ulcerados e sem força, compreendeu Melchior que lhe cabia a principal ação e não recuou ante a responsabilidade que daí poderia deduzir. Viu de um lance a extensão possível do mal, a desunião da família, os desesperos da ocasião, os ódios do dia seguinte, as amarguras indeléveis e, talvez, as indeléveis saudades. Mas nem este quadro o aterrou, nem ele o aceitou sem exame. Melchior não condenava, nem absolvia, esperava. Ele pertencia ao número dessas virtudes singelas para as quais o vício é uma rara exceção. Natureza sincera e franca, era-lhe difícil crer na hipocrisia. Enquanto Estácio prosseguia calado e pensativo, e Dona Úrsula, ora sentada, ora de pé, intercalava o silêncio com exclamações de dor, Melchior observava-os e refletia também consigo. Enfim, proferiu estas palavras de animação. Sossegue, Dona Úrsula. A verdade há de aparecer, e não estamos certos de que seja o que nos parece. Em todo o caso, não antecipemos a aflição. Seria padecer duas vezes. Há tempo de chorar à larga. Melchior levantou-se. Convém sacudir o abatimento. É a hora da ação e do vigor. Sobretudo, é necessário não boquejar de semelhante assunto por agora. Daria aso às vozes estranhas e seus naturais comentários. Eu tomarei nesta colisão o lugar que me compete se mo não contestam. Mas desejo que desde já se compenetrem bem de que, se a dignidade pede uma coisa, a caridade pede outra, e que o dever estrito é conciliá-las. Nada de ódios, perdão ou esquecimento. Mas, Padre Mestre, que lhe parece? Dona Úrsula, é preciso agora que a razão fale e trabalhe. O sentimento deve retrair-se e esperar. Examinarei o caso e aconselharei o necessário remédio. Talvez estejamos a debater-nos no vácuo. Quem sabe? Trata-se de um equívoco, de uma aparência. Ela confessou tudo. Vi-lhe a expressão da culpa nos olhos. Mas enfim, estou pronto para tudo. Não foi o senhor um dos melhores amigos de meu pai? Não o é ainda nosso? Ajude-nos, aconselhe-nos, faremos o que lhe parecer melhor. Na situação em que nos achamos, nenhum de nós tem o espírito bastante senhor de si para colher os elementos da verdade, apurá-la e resolver. Esse papel é seu. Vieram trazer a Estácio uma carta. Era do doutor Camargo, anunciando-lhe que a madrinha de Eugênia falecera e que ele, no prazo de alguns dias, estaria na corte. Era o pior momento para semelhante vinda. Estácio não pôde reprimir um gesto de desgosto. O padre, dizendo-lhe o mancebo de que tratava a carta, observou que nenhum inconveniente podia haver no regresso de Camargo, uma vez que, sem demora, ficasse liquidado o assunto que os afligia. Dona Úrsula, deixe-nos agora sós alguns instantes. Vá tranquila, confie em Deus e não faça suspeitar a ninguém o que se passa nesta casa. Dona Úrsula obedeceu. Logo que ela saiu, Melchior fechou a porta. Estácio sentou-se de novo, disposto a ouvir o capelão. Este deu alguns passos entre a porta e uma das janelas. Ia anoitecendo. Estácio acendeu um candelabro. Melchior sentou-se ao pé dele, sem lhe falar, nem lhe voltar, sequer, os olhos. Meditava ou lutava consigo mesmo. A fronte pesada e merencória traduzia a agitação interior. Já não era a inalterável placidez, reflexo de uma consciência religiosa e pura. Se a consciência era a mesma, não o era o coração. Abraços com uma crise nova.
Após 10 minutos de profundo silêncio entre ambos, o padre falou: